Oi, gente, boa tarde. Aqui é a professora Lidiane e nesse vídeo nós vamos tratar a respeito de um termo bastante utilizado na história, que é a pré-história. Só que para nós darmos continuidade, nós temos que entender primeiro o que significa esse termo, tá? Então, a pré-história é um termo formado por duas palavras. Primeiro é a palavra pré, que significa antes de algo, antes do acontecimento de algo. E a palavra história, que é uma área da ciência que estuda a ação dos seres humanos no tempo e no espaço, tá? E por que ela acabou ganhando esse nome de pré-história? A partir do século XIX, a história ela passou a ser uma área da ciência. E devido a isso, muitos historiadores desse período, eles passaram a considerar somente os documentos escritos como confiáveis. Então, por esse motivo, todo período anterior ao surgimento da escrita foi considerado pré-histórico, ou seja, antes da história, tá? E só que muitos historiadores hoje, do século XXI, eles viram que isso é errado de dizer, né? Por que isso é errado? Primeiramente, porque existem diversas outras fontes, né, para se trabalhar. Como nós vimos no primeiro capítulo, existem fontes textuais, fontes orais, fontes iconográficas, muitas outras fontes materiais que são muito confiáveis e que contam a nossa história, né? Um segundo momento, dizendo assim, que também todo ser humano ele produz história. Todos nós fazemos parte de uma história, como nós vimos que nós produzimos história no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? Então eles chegaram à conclusão de que é errado dizer esse termo pré-história, né? E também, num terceiro momento, eles dizem assim que se nós pensarmos dessa maneira, que a história só começou com a escrita, e os nossos ancestrais? A nossa árvore genealógica, a evolução humana, né, de acordo com a explicação científica. Então, a nossa espécie humana, ela viveu boa parte no período da pré-história, né? Então, assim, por esse motivo, os historiadores dessa época, eles dizem que é errado usar esse termo pré-história. Ou seja, tudo é história, né? Não existe nada anterior, mas eles marcam o início da escrita, que foi há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, como o início da história. Mas vamos usar esse termo pré-história com bastante cuidado, sabendo, né, de todas essas características que nós já falamos, mas ele é utilizado hoje em dia ainda na história para efeito de periodização. Tá? O que seria periodização? Seria a divisão do nosso tempo em períodos, em partes, para que se fique mais fácil de se entender. Tudo bem? Bom, então a nossa pré-história ela é dividida em 3 períodos, tá? Seria primeiro o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá? Cada período ele é responsável por um acontecimento na história e por muitas descobertas, né, que são utilizadas até os dias de hoje, tá? Na página 49 da apostila de vocês, tá falando dessa divisão. Deixa eu só mostrar para vocês, ó, para depois ficar mais fácil aí de vocês acharem. Ó, então, na página 49, tá falando a respeito dessa divisão. Começando aqui de baixo para cima, tá? Então, primeiro aqui tem o período do Paleolítico. Ele é marcado há cerca de 2 milhões de anos atrás até 10.000 anos, certo? Aí depois tem o período do Neolítico, que ele é marcado de 10.000 anos a 6.000 anos. E depois a Idade dos Metais, que é marcado de 6.000 anos a 4.000 anos. E depois vem a história, tá? A história, ela começa com a invenção da escrita, que é há cerca mais ou menos de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, tem certinho aí essa divisão para vocês na página 49. Agora nós vamos falar a respeito
certinho dessas divisões. O que aconteceu em cada período, o que foi importante, tá? Então, essa periodização, que é chamada de pré-história, ela é dividida nesses 3 períodos. Agora, nós vamos conhecer esses 3 períodos, tá? Bom, seguindo a apostila de vocês, sempre seguindo a apostila, tá, gente? Então, é interessante que vocês vejam o vídeo e sigam a apostila, porque tá tudo na apostila, tá bom? Bom, então primeiro nós vamos falar a respeito do período do Paleolítico. Gente, o período do Paleolítico, ele é chamado também de Idade da Pedra Lascada. Por que ele é chamado de Idade da Pedra Lascada? Porque nessa época, os nossos ancestrais, que é o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens, eles viveram nessa época, na idade as fases da evolução, ela aconteceu dentro do período do Paleolítico, que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás a 10 mil anos, então eles viveram nesse período, tá? Então, os nossos ancestrais que viveram nesse período, os primeiros, eles não tinham um domínio das mãos, então eles não sabiam pegar um instrumento e produzir ele certinho. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as pedras ou ossos de animais, que é o que eles tinham, e jogavam no chão. Quando eles jogavam no chão, aquilo ali quebrava e fazia uma espécie de uma ponta afiada. E eles utilizavam isso daí como ferramenta de trabalho ou para caçar algum animal. Então, por isso também que é chamado de Idade da Pedra Lascada, porque eles jogavam a pedra, ela quebrava e fazia uma ponta, ela ficava lascada. E eles utilizavam disso daí para poder caçar algum animal ou usar como tipo de algum instrumento ou até mesmo como arma de guerra, tá? Bom, gente, os povos desse período, gravem essa palavra porque é muito importante. A partir de agora vocês vão utilizar bastante esse termo, tá? Os povos desse período, eles eram nômades. O que significa a palavra nômades? Significam pessoas que não tinham habitação fixa. O que seria a habitação fixa? É pessoas que não tinham uma casa como nós. Elas não tinham uma casa para morar, onde elas dormiam, onde elas se alimentavam, não. Elas viviam em busca de alimento. Então, os povos do período paleolítico, eles eram caçadores-coletores. O que são povos caçadores-coletores? Que caçavam animais e coletavam frutos e raízes. Quando acabavam os animais daquela região, os frutos, as raízes daquela região, eles tinham que ir para um outro lugar em busca de alimento. Então, eles eram nômades, eles não tinham habitação fixa, tá? Bom, gente, como eu já falei, eles se alimentavam de frutos e raízes, de animais que eles caçavam, né? Como peixes, eles faziam armadilhas bem simples, né? A pedra mais utilizada que eles tinham era o sílex, tá? Que era uma pedra bastante dura e que eles utilizavam ela aí como fonte de armamento ou de algum tipo de arma para poder caçar animal, tá? Com o tempo eles foram aperfeiçoando isso daí. Aí eles surgiram os machados, as facas, perfuradores, arco e flecha, agulha feita com osso de animal para costurar, né? Feita com osso para costurar a pele de animais, tá? Então eles começaram também a fazer as suas moradias, né? A se instalar em moradias mais seguras, como as cavernas. Por que eles começaram a fazer isso? Por que tudo isso foi possível? Através de uma das maiores descobertas da humanidade. Através de uma das maiores descobertas da humanidade, que foi o fogo. Então, quem descobriu o fogo foi o nosso ancestral Homo erectus. Ele, através ali de uma necessidade, né, que eles tinham, ele começou a pegar uma pedrinha e outra, ia bater, e o atrito que se fazia entre uma pedrinha e outra, saía faíscas, e essas faíscas pegavam em pequenos gravetos, né, que eram ali madeiras secas, e deu origem ao fogo, tá? Ou até mesmo pegava pedacinho de madeira e ia passando um pedacinho de madeira no outro, e eles descobriram o fogo,
que é uma das maiores descobertas da humanidade. Isso proporcionou uma vida muito melhor para eles, né? Ali eles podiam cozinhar os alimentos, ali eles podiam se aquecer do frio, ali eles podiam espantar animais ferozes, ali eles poderiam abrigar, morar em cavernas. Então o fogo melhorou muito a vida deles, né? O que acabou facilitando muito a vida desse povo que viveu nesse período, tá? Então, a parte marcante do período do Paleolítico, que ficou mais conhecido, foi o domínio do fogo, onde eles passaram a dominar o fogo e melhorou muito a vida deles. Tudo bem? Bom, gente, uma das coisas que marcou também, assim, o período do Paleolítico foram as pinturas rupestres, que eram pinturas feitas nas cavernas, feitas nas paredes, né? E normalmente eles utilizavam para fazer, né, essas pinturas sangue de animal ou gordura que eles tiravam dos animais e eles misturavam com um pozinho de pedra e ali eles misturavam e pintavam as paredes. E por que eles pintavam? Existem várias teorias que falam do porquê que eles pintavam, né? Mas a mais presente, assim, é que fala que eles pintavam para registrar cenas cotidianas, como cenas de guerra, cenas de caçada, né? Então, e a maioria, o nosso país, né, no Brasil, ele tem, assim, pinturas rupestres riquíssimas, que ficam na região do Piauí, na Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico bastante conhecido. O que é sítio arqueológico mesmo que eu expliquei na sala? São lugares onde são encontrados vestígios fósseis da humanidade e que são protegidos, né, pelo governo para que se mantenha a história da sociedade que viveu naquele período. E um dos sítios arqueológicos mais conhecidos é na região do Piauí, na Serra da Capivara, tá? Que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. E muitas dessas pinturas rupestres são encontradas lá, tá bom? Bom, gente, então aqui nós falamos a respeito do período paleolítico, tá? Agora nós vamos falar do período neolítico, que está na página 54 da apostila de vocês, tá bom? Gente, o período neolítico, ele também é chamado de Idade da Pedra Polida. Por que ele é chamado de Idade da Pedra Polida? Ele aconteceu mais ou menos, gente, em torno dos anos 10.000 a 6.000 anos antes de Cristo, tá? E nesse período, os nossos ancestrais, eles já tinham um completo domínio das mãos, né? E eles pegavam a pedra e eles faziam uma técnica que se chama abrasão. O que é abrasão? É a mesma coisa de você polir alguma coisa, de você pegar, por exemplo, uma pedra e pegar uma lixadeirinha, que fala hoje em dia, e lixar aquilo ali, ou pegar uma lixa de alguma coisa e lixar aquela pedra. Conforme você for lixando ela vai ficando lisinha. Então ela vai ficando mais bonita, mais sofisticada do que se ela fosse uma peça bruta, uma pedra achada simplesmente. Então esse período ele é chamado de Idade da Pedra Polida ou Neolítico pelo fato deles já terem mais esse domínio das mãos e eles trabalharem essa pedra para que ela viesse a se tornar um objeto mais sofisticado, tá? Então por esse motivo é chamado desta forma. Bom, mas o que é mais marcante mesmo no período neolítico é uma revolução, que ela também é chamada de Revolução Neolítica. Foi quando eles descobriram a agricultura, ou seja, eles plantavam, usavam a terra, plantavam para poder se alimentar. Gente, isso foi totalmente essencial para a vida deles. Marquem também essa palavrinha que eu vou falar, que vocês vão utilizar muito. A partir desse momento, esses homens que viveram nesse período, quando eu falo homens, homem e mulher, tá, gente? O ser humano. Os seres humanos que viveram nesse período, eles se tornaram sedentários. O que é se tornar sedentário? A partir desse momento, eles passaram a ter uma habitação fixa, como nós. Eles não precisavam mais mudar de lugar. E o porquê que eles não precisavam mais mudar de lugar? Porque eles já plantavam para poder se alimentar. Então, não tinha necessidade deles correr em busca de alimento. Não, eles plantavam ali para poder se alimentar. Gente,
A agricultura ela foi descoberta por acaso. Sim, por acaso. Eles não fizeram um estudo em cima, não, foi por acaso. De repente, tinha alguém ali que pegou algum fruto, comeu, caiu uma sementinha no chão. Alguns dias depois, eles viram que aquela sementinha cresceu. Existem também algumas outras teorias que falam assim que onde eles enterravam os mortos, né? Quando eles retornavam depois de algum tempo, eles viam que tinha nascido algum cereal ou algum grão e eles passaram a observar isso daí. E através disso descobriram a agricultura, que eles plantando grãos, germinava, aquilo crescia e dava alimento para eles. Isso foi sensacional, gente. Isso foi transformador para eles. Por isso que é chamado de Revolução Neolítica, né? Que foi um período transformador para eles ali, tá? Bom, as primeiras que mostram, né? Os primeiros lugares que mostram que houve agricultura foi no Oriente Médio, na África, na China e na Índia. E depois foi se espalhando pelo mundo, tá? Normalmente, gente, essas plantações elas eram feitas em torno dos rios, porque ali no rio chegava a algum determinado ponto do ano, aqueles rios transbordavam e aguava aquelas plantações, né? E também trazia com eles uma terra preta que era riquíssima em minérios que o rio trazia, né? E isso fazia com que essa terra fosse propícia para a agricultura. Então isso fez com que as primeiras plantações fossem feitas em torno dos rios, tá? Bom, as primeiras plantações que eles fizeram foi de trigo e de arroz, tá? E na América foi plantado milho e batata. E depois isso foi se espalhando. Isso também, gente, acabou trazendo para eles, como eles viviam num lugar só, né? Eles começaram a domesticar animal, eles começaram a criar animais. E esses animais proporcionavam muitas coisas também, como por exemplo a carne, o leite, o couro para se fazer objetos, a carne e o leite para se alimentar, o couro para poder fazer alguns objetos, o carneiro fornecia para eles a lã, para eles poderem fazer roupas, e através disso daí foram surgindo alguns tipos de profissões, como por exemplo a tecelagem, né? Eles começaram a ver que eles produziam muito alimento, então eles tinham que ter lugar para guardar esses alimentos. Aí eles começaram a fazer a fabricação de cestos, né? Eles pegavam fibras vegetais, iam trançando essas fibras e faziam cestos para poder guardar esse resto de alimento, né? Que eles produziam muito e eles estocavam esses alimentos para a época do frio. E também começou a surgir a cerâmica, na onde eles pegavam barro cozido, como eles já tinham domínio do fogo, né? Eles cozinhavam o barro e faziam objetos de cerâmica, né? Como por exemplo panela, prato, copos, travessas, tijolos para poder futuramente construir as casas. Então eles também passaram a ter o domínio da cerâmica, tá? Gente, mas o ponto mais importante do período neolítico é a descoberta da agricultura, que isso fez com que eles se tornassem sedentários. Então, olha, já são 2 palavrinhas novas que vocês não podem esquecer, que vocês vão utilizar bastante daqui para frente, que são os nômades, que não têm habitação fixa, e os sedentários, que têm habitação fixa. Tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos para a idade dos metais, que está na página 56 da apostila de vocês, tá? Bom, gente, então a idade dos metais ela é marcada de 6.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo. E ela é marcada pela fundição dos metais. O que seria fundição? Derreter o metal. O primeiro metal derretido foi o cobre. Depois do cobre foi o ouro. Depois eles misturaram o cobre com o estanho e deram origem ao bronze. E depois eles começaram também a modelar o ferro. Por que isso foi bastante importante, gente? Porque até então eles utilizavam armas de pedra, de ossos, de madeira. E a partir do momento que eles começaram a dominar a metalurgia,
eles começaram a fazer armas bem mais sofisticadas, né? Porque aí eles passaram a utilizar os metais como fonte de armamento. Então isso ajudou bastante eles, né? E através disso, gente, então é marcado pelo domínio da metalurgia, pelo surgimento das primeiras profissões, né? E através disso começou a nascer as civilizações, né? O que seriam as civilizações? Seriam sociedades que começaram a formar cidades, né? E essas cidades, como eu falei para vocês, elas eram construídas em torno dos rios. Por que elas eram construídas em torno dos rios? Pelo fato de que em determinada época do ano o rio enchia e transbordava. Essa água era boa para irrigar as plantações e também quando essas águas baixavam, ela deixava uma terra preta que ela tinha um nome, em cada região ela tinha um nome, mas o nome mais específico era humus. E essa terra preta chamada humus, ela era propícia para a agricultura, porque ela tinha bastante coisa que o rio trazia, né? Então ela era propícia para a agricultura. Então as primeiras cidades, elas foram construídas em torno dos rios. Claro que eles fizeram obras de irrigação. O que seria uma obra de irrigação? Eles fizeram canais de irrigação, eles fizeram barragens para que a água não invadisse a casa deles. Então eles fizeram todo um trabalho coletivo ali, tá? Mas as primeiras cidades se formaram em torno dos rios. Normalmente foi em torno de um formato de lua, chamado de crescente fértil. O que seria o crescente fértil, que é mencionado na apostila de vocês? Na página 59 mostra o que era o crescente fértil. Aqui, ó. O crescente fértil, ele era um arco em formato de lua que ficava entre o Egito e a Mesopotâmia, entre os rios. Então, toda essa região aqui era muito fértil para a agricultura, ela produzia muito rápido. Então, por esse motivo, era chamado de crescente fértil, tá? E a maioria das cidades foram construídas em torno do crescente fértil, tá? Tanto que a escrita surgiu na Mesopotâmia, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, as primeiras cidades também foram ali na Mesopotâmia, tá bom? Bom, gente, devido a isso daí, começaram a surgir as cidades. Essas cidades, as pessoas já eram sedentárias, elas já tinham uma habitação fixa. Começaram a surgir as profissões, cada um já tinha sua profissão, como teceleiro, metalúrgico. Aí começou a surgir as necessidades básicas, né? Como, por exemplo, comerciante, né? Comerciante, professora, sim, né? Porque através disso daí começou a sobrar muito alimento. Daí eles trocavam os alimentos. Por exemplo, tinha uma pessoa que precisava de batata e o outro de milho. Eles trocavam. Só que começou a haver a necessidade de que as pessoas não queriam mais trocar. Aí eles começaram a comprar. E qual o dinheiro que eles usavam? As moedas de ouro. Eles começaram a usar moeda de ouro, as moedas feitas do metal, para poder trocar. Então começou a surgir o comércio. Devido a isso daí, gente, começou a ver que tinha que ter a necessidade de um líder, de uma pessoa que fosse uma espécie de um presidente, de um rei, de um prefeito. Então as pessoas que se destacavam nas guerras começaram a ser nomeados como líder. E esses líderes passaram a ser chamados de reis. Então começou a surgir a classe alta da sociedade. E através disso começou a surgir as desigualdades sociais, porque até então não tinha. Tudo era de todo mundo, a água era de todo mundo, a terra era de todo mundo. E aí começou a surgir a desigualdade social, onde tinha aquele que tinha mais terra, aquele que tinha menos. Aí começou a surgir quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro. E é como é dividida a nossa sociedade até os dias de hoje, tá bom? Aí começou a surgir essas lideranças. E o primeiro tipo de liderança foi a liderança monárquica, um governo monárquico. O que é um governo monárquico? Monarquia vem de o poder na mão de uma pessoa. No caso, esse poder ficava na mão do rei. Ele era nomeado e o poder ficava na mão dele, tá? Então começou a surgir essas formas de poder aí também, tá? Bom, gente, a partir daí começou a surgir os celeiros, que era onde guardava alimento.
Começou a surgir também os templos, que era onde as pessoas iam para fazer as orações. Quem cuidava desses templos eram sacerdotes, né? Lembrando, gente, que essas pessoas, elas eram politeístas. Mais um termo que vocês vão aprender. O que significa politeísta? Poli, mais de um, não é? Então eram pessoas que acreditavam em vários deuses. Então essas pessoas, elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. E normalmente esses deuses eram atribuídos a fenômenos da natureza, tá? Como trovão, raio, chuva, sol, tá? Então em cada região eles tinham um tipo de deus, tá? Que eles acreditavam. E através de tudo isso que foi surgindo, gente, de governo, de comércio, começou a ser cobrado imposto que as pessoas tinham que pagar para o governo. Através disso daí, começou a surgir a necessidade de se ter uma forma de marcar essas coisas. E foi nesse momento que surgiu a escrita. Através dessa necessidade de marcar os impostos, das moedas para o comércio, do registro dos palácios, onde morava o rei. Então, eles tiveram que inventar um tipo de escrita. O primeiro tipo de escrita que surgiu foi uma escrita chamada cuneiforme, que foi na Mesopotâmia, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Por que ela era chamada de cuneiforme? Porque ela era em formato de símbolo. E esse símbolo, ele era numa espécie de triângulo. Deixa eu fazer ele aqui para vocês verem. Ele era nessa espécie aqui, ó, de triângulo, tá vendo? Esse triângulo aqui, ele é um objeto que chama cunha. Então, por esse motivo, a escrita foi chamada de cuneiforme. Mas isso é um tema que nós vamos tratar nos próximos capítulos, tá bom? Bom, gente, então nós encerramos aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Vai ser passado para vocês o horário certinho das aulas, que eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês, tá? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Bons estudos, uma ótima tarde.